Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma semana de aula, certo? Espero que você tenha aproveitado bastante esse final de semana e o feriado de ontem, certo? Que você tenha aproveitado para descansar, tenha aproveitado para brincar bastante, tenha aproveitado para curtir, para ter estado com seus pais, com seus familiares, certo? E que acima de tudo você tenha tomado muito cuidado e tenha bebido muita água, certo? Então vamos nessa. Hoje é terça-feira, então vamos iniciar a nossa semana, certo? Com a nossa aula de matemática, ok? Então daremos continuidade ao nosso estudo, certo? De operações com frações, certo? Então, semana passada nós começamos a estudar operação com fração, certo? A partir da adição. Foi como fazer a soma de duas frações, ok? E vimos também, principalmente, a soma de frações, certo? Com denominadores iguais, certo? Então, primeiro nós estamos aprendendo, ok? A fazer as operações com as frações que têm denominadores iguais, ok? Então, hoje nós vamos certo, dar um novo passo para aprender, certo? Para aprender uma nova operação com fração. Então, você vai pegar o seu livro e vai abri-lo na página 243, certo? Vamos lá, pegue o seu livro e abra-o na página 243, certo? Se você ainda não conseguiu abrir o livro, você pausa o vídeo e abre ele na página 243. Então, agora que você já está com o livro aberto, vamos começar. Semana passada vimos a adição, certo? Fazer a adição de frações. Então, hoje nós vamos aprender, certo? Como fazer subtração de fração. Aí você vai dizer, professor, é muito difícil? Eu digo, não, não é muito difícil. Só vai ser difícil se você não prestar atenção, certo? Mas subtrair fração é bem simples, certo? Então preste muita atenção. E lembre-se sempre do que eu digo, mas apesar que mais no que eu tinha dito, que deve-se assistir às videoaulas mais de uma vez, ok? E se ficar com dúvida, me ligue. Isso eu digo sempre, não é? Então, vamos lá. Acompanhe a situação. De uma caixa com 12 ovos, de uma caixa com 12 ovos, 5 foram usados, ou seja, 5. Ou seja, 5 dozeavos foram utilizados. Então, que fração dos ovos sobrou nessa caixa? Então, para nós sabermos, certo, fazermos uma subtração de fração, vamos ter que pegar o inteiro, certo? Ou seja, fazer uma fração inteira. Então, quantos ovos tinha na caixa? 12. Então, o nosso numerador vai ser 12, certo? E embaixo o denominador, como é uma fração inteira, vai ser igual, não é mesmo? Então, vai ser 12 avos. Então, vai ser 12, certo? Ou um inteiro. Então, 12 avos, certo? Como está representado. Então, pegamos o inteiro, certo? Que é o total dos ovos que tinha na caixa. Então, sempre quando você for fazer subtração, certo? De fração, você vai ter que saber quanto se tinha. Então, vai dar a informação completa, que eram 12 ovos. Então, escrevemos aqui a fração, certo? Com um inteiro. Então, depois já sabemos que 5 foram usados. Então, foram 5 dozeavos. Então, escrevemos 5 como numerador e 12 como denominador, certo? Então, nós vamos subtrair 12 menos 5, que dará igual a 7, certo? Então, quantos ovos sobrou? 7 dozeavos. Então, sobraram 7 ovos na caixa, certo? Então, sobraram na caixa 7 dozeavos. Então, agora vamos para a regra, certo? No quadrado. Para subtrair frações de denominadores iguais, que denominador você já sabe que é o que dá nome à fração,
ou então é o número que está embaixo, certo? Então, para subtrair as frações de denominadores iguais, subtraímos os numeradores e mantemos os denominadores comuns. Então, para subtrairmos uma fração de denominador igual, o que é que nós fazemos? Subtraímos apenas os numeradores, ou seja, os números que estão em cima, certo? Que você já sabe que são esses, certo? Por exemplo, aqui o numerador é 12 e o numerador na outra é 5. E os denominadores são iguais, certo? Então, nós subtraímos apenas os numeradores, certo? Então, você vai ver que os denominadores são iguais até mesmo no resultado. Só o que muda é o numerador, ou seja, eles que são os subtraídos. Agora, vamos ver este exemplo, certo? Este outro exemplo. Então, aqui nós temos, certo, uma barra que foi dividido em 8 partes, certo? Então, primeiro nós temos aqui 7 oitavos que foram retirados, certo? E depois nós temos 2 oitavos. Então, quanto foi que ficou, certo, nesta parte? Então, para chegarmos até esse resultado, nós fazemos como? Vamos escrever 7 oitavos menos 2 oitavos, certo? Então, denominador igual. Então, nós vamos apenas subtrair, certo? Os numeradores. Então, aqui nós temos 7 oitavos menos 2 oitavos, que dará igual a quanto? A 5 oitavos, certo? Então, subtraímos apenas os numeradores, certo? Os denominadores são iguais, então não se subtrai, certo? Então, nós temos como resposta 5 oitavos. E o próximo exemplo, certo? Temos aqui perguntando quanto equivale esta parte da fração. Então, temos a informação que aqui equivale a 5 sextos. E depois esse outro equivale a 4 sextos, essa segunda parte. Então, escrevemos a fração 5 sextos menos 4 sextos, certo? Então, subtraindo os numeradores, que são diferentes, mas deixando os denominadores que são iguais, então nós temos quanto? 1 sexto, certo? Então, sempre quando você for subtrair uma fração onde os denominadores são iguais, você só subtrai os numeradores, certo? Que são os de cima, ok? Então, sempre quando você for subtrair fração em que o denominador é igual, você subtrai apenas os você subtrai apenas os numeradores. Fração de denominador igual, você subtrai os numeradores, ok? Então, qualquer dúvida, se você tiver sobre essa parte da subtração de frações, certo? Você me liga e expõe a dúvida e a gente vai lá retirar a dúvida, ok? Lembre-se, ligue sempre, que às vezes mandar mensagem, às vezes a gente pode passar desapercebido, porque nos telefones chegam muitas mensagens, ok? Então, ligue. Então, e como atividade de hoje de matemática, certo? Vocês devem responder o exercício da página 244, certo? Tanto a parte da atividade como a parte dos problemas, certo? Então, essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Qualquer dúvida, me liga, ok?